A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Lição 12. Vivendo no Espírito. Verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Leitura bíblica em classe. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Objetivos da lição: destacar o que significa andar no Espírito e a sua importância para a condução da vida espiritual, apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito, ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão. Introdução. O salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário andar no Espírito. E a vida no Espírito. 1. Andando em Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo escreve, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O andar em espírito, com I maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus. É ter uma vida espiritualmente avivada. 2. Por que andar em espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. 3. Como andar em espírito? Não é fácil andar no espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas, pelo processo salvífico do novo nascimento. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Santo Espírito. Segunda, o confronto entre a carne e o Espírito. 1. Carne x Espírito. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal, herdada de Adão, é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso, o apóstolo João escreveu, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 2. As obras da carne. Em termos bíblicos, do grego sarx, a carne, é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a Epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra. Terceira, o avivamento pelo fruto do Espírito. 1. Fruto do Espírito.
Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais, sem a prática do fruto do Espírito, pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. 2. Os 9 aspectos do fruto do Espírito, GL 5.22. Na Bíblia, amor ou caridade é mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. Gozo é a alegria produzida pelo Espírito Santo. Paz é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Longanimidade é a paciência para suportar as adversidades, os defeitos do outro. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Bondade refere-se àquele que é bom, não é a fé natural, mas a produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras. Mansidão diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, dócil. Temperança quer dizer autocontrole, domínio próprio. É o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos na vida. 3. Contra o fruto do Espírito, não há lei. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Conclusão. Crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em Espírito, e não andam conforme as concupiscências da carne. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Revisando o conteúdo. 1. Qual o sentido do verbo andar na Bíblia? Desde que a natureza carnal é alimentada. Segundo os termos bíblicos, o que é a carne? O que são as características essenciais para a vida e o caráter cristão? O que quer dizer temperança?